Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Estamos aqui sempre com um tema interessante. Eu sou advogado, professor de Direito e venho aqui trazer um assunto bem interessante, que é a questão do direito dos motoboys. E aí eu decidi entrevistar e convidar a Viviana Gonçalves. Ela trabalha nessa área na região de Canoas, como entregadora de um aplicativo, né? Tem várias entregas que ela faz durante o dia. E nós vamos falar hoje da rotina desse trabalho e também das dificuldades desses trabalhadores e também dos direitos desses trabalhadores. E aí eu vou começar perguntando aqui para a Viviana quais são os principais desafios, as principais dificuldades, como é que funciona a rotina do trabalho aí, a sua prática, e conta pra gente. Boa tarde, meu nome é Viviana Gonçalves, trabalho com teleentrega já há 8 anos, tenho 2 formações, formei em Serviço Social e Gestão Comercial, mas o trabalho em cima da moto me atraiu, né? Me atraiu pelo salário, me atraiu pela flexibilidade de horários, e desde então a gente encontra aí alguns desafios, né, em cima da moto, eu, os colegas, e aqui na cidade de Canoas a gente encontra os principais desafios, assim, a questão para estacionar, né? A questão de subir em apartamentos para as coletas. Às vezes a gente não encontra um local específico, né, para estacionar a moto. Desafios grandes que a gente encontra também é na questão do clima, é o sol, é o calor, a chuva. Muitas vezes a gente não tem um local para parar, para fazer um descanso, né, que a gente sabe que muitas vezes os colegas, aí eu inclusive também, a gente utiliza, às vezes, banheiros de mercados, né, banheiros de postos de gasolina. E acho que seria interessante também, né, um ponto para os motoboys assim parar, para ter um momento de descanso. Interessante. Então, você tem formação superior e atua nessa área. Os motoboys foram as pessoas que nos salvaram no momento da pandemia, né? Porque muitas pessoas idosas, enfermas, enfim, com problemas, né, acabaram justamente precisando desse tipo de serviço na pandemia por não poder se deslocar, né? E aí foram fundamentais. Eu pergunto assim, já que você falou na questão de ganhos, qual a média mensal de ganhos aí, de lucro que um motoboy tem por mês com essas entregas de aplicativo? Justamente assim, essa parte sempre me chamou a atenção, me chama muita atenção, né? Depende muito da carga horária que cada um vai fazer, né? Se tu se empenhar mais, fazer de 8 a 12 horas, né, 6 dias na semana, às vezes 7 dias na semana, às vezes final de semana, feriados, consegue fazer ali um salário de 5 a 6 mil por mês. Aí também tem aqueles motoboys que fazem só um turno, fazem só à noite ou só ao meio-dia, aí consegue ele tirar entre 3 e 4 mensal também. Interessante, então é uma profissão bem remunerada, né? Uma profissão de risco, é uma profissão difícil, mas ao mesmo tempo, pelo que eu estou vendo, vem pagando aí mais do que muitas empresas que contratam, às vezes pessoas com curso superior, a pessoa acaba tendo uma remuneração maior, né, nesse tipo de trabalho. E é muita questão de perfil, né? Eu, por exemplo, eu já atuei como motoboy, na época que fui estudante, tenho moto, gosto de andar de moto, então é muita questão do perfil também, né, da pessoa gostar, né, do tipo de trabalho, da liberdade, né, da aventura, né, de estar justamente assim, né, na rua, fazendo esse tipo de coisa. Tem gente que gosta mais de estar no ambiente na rua do que estar dentro do ambiente fechado de empresa. Uma outra pergunta que eu queria fazer é com relação à manutenção da moto, os gastos de manutenção da moto. Isso fica contigo ou a empresa de aplicativo ajuda com alguma coisa? Pelas informações que a gente tem, né, existe um artigo na CLT que quem trabalha no caso de carteira assinada seria o empregador que deveria arcar com esses custos, né? Só que na prática nem sempre está acontecendo isso. Para nós que fazemos aplicativos ou de forma autônoma, aí é conosco mesmo essa questão aí da manutenção. E você tem algum tipo de seguro que cobre com relação a esses acidentes pessoais? Pelas informações que nós temos também deveria ter nessa questão o empregador também que deveria dar esse seguro, disponibilizar esse seguro, né, para os motoboys. E nessa questão dos aplicativos nós também não temos, mas há controvérsias, porque o aplicativo iFood, no caso, ele já nos disponibilizou que existe um seguro
caso a gente se acidente. Inclusive, nós tivemos um caso de uma colega motoguera aqui em Canoas, que ela se acidentou e ela conseguiu, né, recorrer com esse seguro. Muito importante, então, né, para que a pessoa tenha um seguro, né, quando acontece algum tipo de acidente. Uma outra coisa que me preocupa também é com os motoboys que trabalham com aplicativo, que não tem a carteira assinada, né, se tem, eu não sei se o aplicativo faz ou se exige, ou se vocês fazem por conta própria, recolhimento previdenciário do INSS, porque, por exemplo, se vocês, e a categoria tem um grande índice de acidente, né? Então, se vocês tiverem, por exemplo, previdência social recolhida, tiver um acidente, ficar 2 anos, 3 anos, enfim, você está recebendo o salário, né? Mas se não tiver previdência, você fica desamparado pelo INSS, né? Vocês recolhem INSS ou o aplicativo recolhe? Sabe que isso ainda é uma briga muito grande. Inclusive, eu tô sempre ali nos grupos, né, falando sobre isso. Ainda tem muito motoboy que não abriu seu MEI, que é uma forma, né, do autônomo, no caso, ter o seu recolhimento do INSS. Tem muito motoboy que ainda tem preconceito com isso. E também tu pode pagar de forma, o autônomo, tu pode pagar ali o recolhimento como um carnê, se não me falha a memória, né? E a gente fala bastante do MEI, porque o MEI é o mínimo, né? Para que a gente possa ter esse recolhimento aí, para lá na frente ter o direito da aposentadoria e também dar direito a algumas outras coisas. Ainda é muito pequeno, assim, a quantidade de direitos que o MEI tem. Eu tenho essa visão, né? Mas é o mínimo para que a gente possa ter, né, esse recolhimento do INSS. Entendi. Então, no caso, tem alguns que fazem uma microempresa, né? Uma microempresa e aí recolhe o INSS. Até porque o valor do INSS para o microempresário é um valor menor, né? Ele é menos de R$100, eu acho que deve estar em torno aí de R$70 mensais, por exemplo, para quem tem microempresa, mais ou menos nessa faixa, né? E a pessoa fica segurada. Se tiver um acidente, se tiver, por acaso, às vezes fica inválido em função de alguma deficiência física, né? Você tem aposentadoria garantida. Então é muito importante, talvez, para essas pessoas, né, que tenham o MEI, ou então que o aplicativo, né, pelo menos garantisse esse tipo de coisa para os entregadores, porque o índice de acidente ele é muito grande. E nós temos uma diferença, né? Nós temos motoboys que trabalham com carteira assinada, que são regidos pela CLT, aí eles têm todos os direitos da CLT, inclusive recolhimento previdenciário, né? Inclusive indenização em caso de acidente, também a Justiça do Trabalho ampara nesses casos, né? E nós temos outros tipos de motoboy, o motoboy autônomo, por exemplo, né, que presta serviço para os aplicativos sem nenhum tipo de contrato de emprego, né? Ele é um prestador de serviço, ele ganha por produtividade, e aí por essa produtividade ele acaba recebendo, mas ele não tem direitos trabalhistas, né? Então, também muitas vezes, se você comparar com um emprego formal de carteira assinada e uma pessoa que trabalha autônoma, o autônomo ele geralmente ganha mais, mas ele também não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem a multa dos 40%, né, no caso de demissão, não tem seguro-desemprego, né? Então, assim, ele também não tem os direitos trabalhistas, né? Agora, pelo esse valor que ele falou, uma média de ganho aí de R$5.000 até R$6.000, né, por exemplo, mesmo uma pessoa que trabalha com carteira assinada, né, ganha, se você somar com férias, com 13º, tudo dá mais ou menos uma média de 33% em cima, né? Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa que ganha salário mínimo, mesmo com esses adicionais todos, ela vai no máximo a R$2.000 por mês, né? Então, realmente, o trabalho autônomo nessas condições está valendo mais a pena, né? Então, essa é a diferença. E nós temos também os cooperados, aqueles que trabalham em cooperativa, né? Então, o motoboy vai lá, se filia à cooperativa e ele também ganha como se fosse um autônomo, um recebimento pela sua produtividade. Porém, a cooperativa, existe a lei de cooperativas, e na casa da lei de cooperativas, ela assegura alguns direitos a mais do que aquele que trabalha autônomo, como, por exemplo, os recolhimentos previdenciários, a questão de 13º, a questão de horas extras, né? Tem algumas coisas que são garantidas para os cooperados, que não são empregados, não são regidos pela CLT, que não são garantidos pelos autônomos. Então, tem tipos de prestação de serviço diferenciada, né? Um motoboy autônomo, o motoboy cooperado e o motoboy empregado. E até uma coisa que os motoboys adquiriram agora, né? Faz um certo tempo já, a questão do direito adicional de periculosidade, por ser uma profissão de perigo. Então, quem trabalha com carteira assinada nessa área tem 30% de adicional em cima do salário, em função da periculosidade, né, justamente.
É um direito que foi garantido por lei para a categoria e está valendo para todos, né? E fala para mim assim, o que poderia melhorar na cidade, no trânsito, na estrutura para vocês aqui, por exemplo, você atua na cidade de Canoas, né? Então aqui o que podia melhorar para que vocês pudessem fazer um trabalho melhor assim dentro da cidade, desse mais condições de trabalho para vocês com relação a trânsito, com relação à estrutura? Sim, naquela questão que eu tinha comentado, né, que tem alguns locais que é de difícil coleta, difícil entrega. Ali no centro a gente encontra bastante dificuldade, né, para estacionar a moto, para fazer a entrega. Às vezes a gente precisa mandar mensagem ali para o cliente dizendo, não tem onde estacionar, por favor, você pode descer. Porque se a gente estaciona em locais indevidos, onde não pode colocar moto, a gente sabe que a gente recebe uma multa. Acho que essa seria uma questão bem interessante, assim, na cidade, num todo, né, que melhoraria bastante as nossas entregas, ali na região do centro, principalmente, né, que ali tem bastante estacionamento de carro, mas de moto é bem menos. É bem importante, porque você vê, o motoboy presta um serviço que é um serviço essencial, né? Leva remédio, leva alimento, leva coisas importantes, né? E aí, por exemplo, nós temos a região central, nós temos ali as áreas azuis para os carros que pagam, etc. Mas o motoboy é um profissional, ele está trabalhando, né? Ele não tem que estar pagando estacionamento. Eu acho que o número de estacionamentos para os motoboys na região central, principalmente, deveria aumentar e sem custo, né? E acho até que esses profissionais de motoboy deveriam ter um estacionamento exclusivo, né? Porque uma coisa é um estacionamento geral para motos de passeio, e outra coisa é quem realmente precisa fazer uma entrega, quem está trabalhando. Então você tem, por exemplo, aqueles estacionamentos com limite de tempo. Olha, estacionamento, por exemplo, uma ideia aqui, né, que me surgiu na cabeça, estacionamento para entregadores, limite máximo de 30 minutos, né? Então você faria lá, se você pegar, por exemplo, duas vagas de área azul no centro ali, você já coloca ali 10 motos, mais ou menos, né? E aí fazer estacionamento rotativo de 30 minutos para os profissionais, né? Ou também para pessoas que, de repente, ele não é profissional, mas ele trabalha também não é profissional de entregador, mas trabalha com a moto também, enfim, uma rotatividade de 30 minutos. E aí o que acontece? Isso vai proporcionar que muitos motoboys façam entrega numa região ali sem custo, né? E também para que a pessoa não deixe a moto ali o dia inteiro também, né? Porque isso teria que ser para o empregador. Então, acho que realmente isso talvez facilitaria uma ideia que eu tenho com esse assunto, né? Bom, hoje nós vamos encerrando o nosso tema aqui. Nós falamos sobre os direitos do motoboy, sobre remuneração, sobre as dificuldades encontradas também e também possibilidades de melhorias para a categoria. Nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, também no YouTube, vai aparecer aí na tela, o nosso WhatsApp para perguntas, 519962-262. Tenho respondido todas as perguntas dos telespectadores, podem mandar WhatsApp lá que eu respondo. E hoje eu vou agradecer aqui a presença da Viviana, que veio nos trazer aqui essas informações da prática desse trabalho tão importante, né? E também das dificuldades encontradas, né, desses trabalhadores no dia a dia. E também coisas que a gente precisa melhorar realmente na cidade com relação à categoria. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigada. Muito obrigado e um grande abraço para o professor Merino.